a última de APS para dar um plus aí para a gente. Segundo a PNAB, como atribuição comum a todos os membros das equipes que atuam na atenção primária à saúde, inclusive ao médico, consta realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na atenção básica. Considerando as causas sensíveis e o perfil de mortalidade por causa da população brasileira, aquelas estratégias com maior impacto para a redução dessas causas de mortes na população de 50 anos e mais são ações de. Aí você fala, meu Deus, Giane, eu não sei o que são condições sensíveis, né? Eu vou explicar para vocês. Condições sensíveis à APS é uma lista de doenças, eu vou apresentar para vocês depois da resposta, tá? Mas para as quais uma atenção primária que funcione bem é capaz de diminuir o número de hospitalizações, certo? De hospitalizações e internações. Vai incluir doenças agudas, doenças imunopreveníveis e doenças crônicas. Então, se você não soubesse, pensa assim, ó, mais ou menos por cima, o que poderia fazer sentido, né, de doenças sensíveis. E aí, a outra dica que essa questão dá no enunciado é que a gente quer pensar em ações que a gente possa fazer para prevenir adoecimento de população de 50 anos e mais, certo? Então, considerando essas causas sensíveis e esse perfil de mortalidade por causas, né, da população brasileira, quais são as estratégias que vão impactar mais, tá, na redução dessas causas de morte nas pessoas de 50 anos e mais? Letra A, controle da hipertensão arterial e do diabetes. Letra B, educação no trânsito e de denúncia e prevenção de violência. C, orientação aos trabalhadores visando reduzir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Ou letra D, rastreamento de câncer de mama e câncer de próstata. Essa pergunta não é muito fácil, hein? Vamos lá. Vanessa, isso, NASF mudou, era núcleo de apoio, agora é núcleo ampliado, tá? Mas na essência, né, às vezes vocês vão até ver, tem lugar que eles colocam errado, ainda colocam núcleo de apoio, mas é núcleo ampliado. Carlos entendeu certinho. Então aqui a Alexander acha que é letra B, tem gente colocando letra A. Então, gente, o gabarito dessa daqui é letra A. Olha a pegadinha. A gente vai pensar, por ser atenção primária, que é educação e prevenção aqui que vai ser a resposta. Só que do que a gente morre mais acima de 50 anos? Ainda, né, de doenças cardiovasculares aqui no Brasil e também daria para ser pela questão oncológica, mas em primeiro lugar ainda entram as cardiovasculares. E aí que entra o pulo, né? A gente não tem muita, não são doenças sensíveis à atenção à APS, o câncer de mama e o câncer de próstata. Caso você ainda ficasse na dúvida por ser câncer, vale lembrar que o câncer de próstata é um cujo próprio rastreamento ainda é muito questionável, então provavelmente eles não iam colocar isso aí, tá? Trânsito, violência no trânsito, violência, né, interpessoal, é mais causa de morte em adultos jovens, então não mais de 50 anos, tá? Então, uma dica, um conhecimento extra aí para vocês, causas sensíveis, né? Doenças preveníveis por imunização em condições sensíveis, como o JECA, como as doenças que recebem vacinas, então caiu doença com vacina, são doenças sensíveis, né? Então, as hepatites, tuberculose, tá? Gastroenterite infecciosa e complicações, anemias, deficiências nutricionais, infecções de ouvido, nariz e garganta, pneumonia, asma, doenças pulmonares, hipertensão, angina, insuficiência cardíaca, doenças cerebrovasculares, diabetes, epilepsia, infecções urinárias, infecções de pele, doença inflamatória, tudo infecção aí, né? Úlcera gastrointestinal e doenças relacionadas ao pré-natal e ao parto. Por isso, tantas políticas voltadas para esses problemas, tá? Mas uma dica importante de atenção primária, né? Não sei se vocês lembram aí do Senhor dos Anéis, né? Mas, ó, my precious, meu queridinho.
Temas ainda queridinhos em termos de atenção primária à saúde é violência e rastreamento, tá? Especialmente os rastreamentos de baixo risco. Então, lembrar colo do útero, né? 25 a 64, a gente vai fazer o Papa nos 2 primeiros anual, seguidinho, né? E depois que, se tiverem os 2 primeiros normais a cada 3 anos, mama de baixo risco também, lembrar que ainda está, tá? Como 50 a 69 bianual, próstata não tem nível de evidência, então sempre cai bastante, tá? Quase todo ano cai de próstata, e a questão é uma decisão compartilhada, e daí de colo retal, vai lembrar que é acima de 50 anos. Como estratégia populacional, a gente ainda pode fazer o sangue oculto nas fezes. É difícil ter colonoscopia em termos de oferta populacional para todo mundo. E violência, gente, é um tema super queridinho, super cai. O nosso tempinho aqui está acabando e eu ainda tenho bastante assunto para passar. Então, eu vou resumir para vocês aqui, infelizmente, tá? Eu vou ter que dar uma agilizadinha aqui com vocês, que graças a Deus vocês estão participando e surgiu bastante dúvida. Mas a gente tem aqui uma questão, então, de violência, tá? Uma mulher de 21 anos, é uma violência sexual. E aí a questão perguntava, né? Como o médico deve orientar a paciente quanto ao registro da ocorrência, quais são as etapas do atendimento e se a mulher se recusar a ser examinada, como que deve fazer? Então, quero que vocês guardem aí, ó. O médico deve estimular a paciente. Então, aqui é o gabarito oficial deles, tá, gente? Não é obrigatório que ela registre o boletim de ocorrência. Não é obrigatório, guardem isso. Mas o médico e a equipe de saúde deve estimular essa paciente a fazê-lo, certo? E se perguntar, não precisa do boletim de ocorrência para o atendimento. Guardem isso, tá? Etapas do atendimento. Então, vai ter toda a parte, né, de anamnese, coleta de vestígios. Aí vocês vão lembrar bastante na gineco que eles falam muito de contracepção de emergência, as profilaxias que a gente vai fazer para paciente. E aí, o que eu quero que vocês guardem aqui, tá? Guardem, por favor, notificar. É um agravo de notificação compulsória, menos de 24 horas. Então, vocês têm que fazer essa notificação e também vai comunicar à autoridade policial. É diferente do boletim de ocorrência. O boletim a mulher faz ou não, se ela quiser, mas a gente vai notificar e comunicar para a autoridade policial. Vai pedir os exames, os exames complementares, né? Acompanhar essa paciente. E caso a mulher se recuse, a gente deve explicar para ela qual que é o motivo, mas também vai registrar a autonomia e anotar isso no prontuário, certo? Guardem esses pontos, porque isso daqui cai bastante, tá? Medicina de família, gente, em 5 minutos. Aqui é para a gente lembrar o que eles gostam na prova. É tipo MacGyver, né? Com pouca tecnologia, a gente tem que dar conta de fazer altas coisas, tá? Ferramentas, método clínico centrado na pessoa, genograma, ecomapa, registro clínico orientado por problemas, prevenção quaternária e visita domiciliar. Esses que estão em roxinho são os favoritos, tá? Que eu já vou comentar aqui com vocês, hein? Que a gente vai debulhar um pouquinho em alguns, mas aqui, antes de chegar neles, eu quero lembrar para vocês que prevenção quaternária é aquela prevenção à iatrogenia, ao dano, tá? Existem alguns movimentos hoje, como o do Slow Medicine, que são coisas que de repente podem aparecer aí na prova de você, em que eles vão colocar, vão só trazer informação, eles não costumam cobrar qual que é o passo, tá? Mas que é justamente de você não pedir exames demais, que é de você conseguir ter um julgamento clínico de cada situação. As sociedades médicas acabam fazendo protocolos para esse slow medicine, colocando passos de boas práticas. O watchful waiting é uma observação atenta. Isso é muito característico da atenção primária e vem do atributo da longitudinalidade. Diante de um paciente, por exemplo, que está com um quadro que não tem gravidade, mas eu ainda estou com ele muito indefinido, muito incerto, eu posso fazer retornos frequentes com esse paciente, posso pedir uma monitorização pela minha equipe, que é essa observação atenta, até que esse quadro venha a curar espontaneamente ou a se definir um pouco mais. Então, a gente ganha um pouquinho mais de tempo para fazer uma ação diante de um quadro sem red flag, diante de um quadro sem complicação,
que ainda está muito no começo, tá? Para evitar que a gente acabe agindo de forma iatrogênica nos pacientes. Lembrando que, né, os exames não são 100% específicos, nem são 100% sensíveis. Então, quando a gente tem uma melhor hipótese diagnóstica, eu melhoro o meu valor positivo, e aí eu vou acabar impactando em ter uma resposta melhor para a minha investigação, certo? Vamos lá. E de visita domiciliar, essa escala de Zarit, gente, eu só vi cair na prova do INEP, mas é uma escala que avalia a sobrecarga de cuidadores idosos, tá? Ela tem um Likert de 5, então você vai ter de 1 a 5 ali o paciente vai falar, o familiar vai falar, né, quanto que aquilo ali está estressando, se é pouco, se é muito, né? A gente acaba fazendo algumas perguntas e aí a gente vai pontuar se aquele cuidador está muito estressado, pouco, né, sobrecarregado ou muito sobrecarregado, tá? Método clínico centrado na pessoa, o que, que vocês precisam lembrar? Porque daqui a pouco eu estou roubando o tempo da nossa cardio e a cardio é enorme também, da cardio não, da gineco, perdão. Ele vai ter 4 componentes, tá? Primeiro componente explorando a saúde, a doença e a experiência com a doença. O que, que vocês têm que lembrar dessa parte é o CIF, né? A gente lembrar então aqui, vai abordar na parte de illness, na parte de experiência com a doença, quais são os sentimentos, a ideia, o efeito na função e as expectativas. Então, vou colocar aqui para vocês lembrarem, tá? Do illness. Já caiu só de colocar mesmo quais são essas perguntas, tá? Só aproveitando aqui que tem duvidinha de vocês. Sangue oculto nas fezes. Fazemos rastreio em todos maiores igual a 50 anos em todo o mundo, Vanessa, independente do risco para todo mundo. Ou o padrão ouro, né, seria colonoscopia a cada 10 anos. E vou te dizer que isso tá para baixar, mas o Ministério da Saúde baixar a idade de corte para 45 como task force, mas o Ministério da Saúde ainda coloca 50. Dos 50 aos 85, depois disso é questionável, tá? Levi, a princípio sim, tinha sido revogado, tá? Ainda estou passando para vocês basicamente o que é colocado aqui como, o que eles colocaram aqui como gabarito. Não sei se dá tempo de até que a prova, que isso já não esteja mais coberto, colocado, tá? Mas se na prova de vocês, por exemplo, tiver a questão da notificação da autoridade policial como algo obrigatório, mas tiver alguma outra alternativa que pareça um pouco melhor e não contemple a notificação da autoridade policial, eu marcaria aqui não tem a notificação da autoridade policial, tá? Porque também a gente pode depois tentar recurso. Em relação à notificação, a gente vai ter diferenças, tá, Vanessa? Então a gente tem que lembrar. Notificar em termos de vigilância epidemiológica, que é um agravo de notificação compulsória, é de 24 anos, é aquela que a gente faz, o paciente né, não tem nada a ver. O boletim de ocorrência é aquilo que o próprio paciente faz, e daí ele pode fazer ou pode não fazer. E essa notificação para o policial, vamos dizer assim, é uma coisa que era obrigatória até esse ano, mega questionável, né? Porque a gente acaba expondo, a gente tem que passar os dados ali para a polícia, e que foi revogado, mas até a prova dessa questão aí que eu coloquei ainda era obrigatório, tá? Primeiro passo, então, do método clínico centrado na pessoa, eu exploro a pessoa, tá? Os sentimentos dela. O segundo, e a doença. O segundo passo, eu vou entender a pessoa como um todo, então eu vou explorar o contexto. Exploro a pessoa, exploro o contexto. Terceiro passo, eu vou elaborar um plano em comum. Então, definir papéis, metas e tomar decisões conjuntas. E em tudo isso junto, eu vou intensificar a relação entre médico e pessoa, tá? Vamos ver aqui. Perdão, Carlos, você está certa, é de 50 a 75, tá? Depois que é questionável se a gente continua ou não, aí depende muito da expectativa de vida. Perdão, aqui a prof deu um tchutchu mesmo. Os outros estavam ok da idade. Genograma, gente, outra ferramenta que eles gostam muito. A gente vai usar para casos de violência, para pessoas com sintomas inespecíficos, para doenças crônicas, tá? Vocês vão receber aqui na live, depois esse materialzinho, deem uma olhada nos símbolos, tá? Mas especialmente, assim, eles não cobram tanto, às vezes, símbolos que a gente usa pouco, significando qual que é a drogadição, qual que não é, porque conforme a literatura até muda.
que eles normalmente vão cobrar com vocês em relação às relações. Então, observar, né? Se a gente tem uma linhazinha tracejada aí, parecendo uma fibrilação atrial, é um relacionamento conflituoso. Se vocês tiverem mais risquinhos de relacionamento entre as pessoas, é uma relação fusionada, é uma relação que também é patológica, tá? Tracinhos pontilhados distantes é uma relação que é distante. E esses mesmos traços de relacionamento a gente vai utilizar para o ecomapa. O ecomapa vai desenhar quais são as redes no entorno dessa família e o genograma quais são as questões dentro da família. Tem questão que já mostrou, por exemplo, uma gestante que não tinha suporte, uma gestante adolescente, que estava num ambiente bem complicado e não queria nem levar a gestação à frente. E eles perguntam qual recurso que pode ajudar mais. E aí a pegadinha é essa, porque nesse caso, se ela não tem uma família estruturada, a gente vai poder usar um ecomapa. Eu quero usar recurso da comunidade, certo? Então vamos lá. Registro clínico orientado por problemas. Também é uma outra forma de anotação que a gente pode fazer para cuidar na atenção primária. Essa sistematização, ela vai ter, antes do SOAP, que eles cobram um pouquinho mais, mas uma base de dados da pessoa, as informações fixas, uma lista de problemas, que é bem bacana, que você vai atender a pessoa, você já tem ali quais são todas as comorbidades dela, quais são todos os problemas, e para aquele atendimento, o SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. No S, né, no subjetivo, a gente vai anotar tudo aquilo que o paciente fala, então são as coisas da anamnese, e as nossas percepções, tá? Então, se você achou que o paciente tá, sabe, alguma coisa que você olhou assim, poxa, ele tá com um comportamento diferente, você pode anotar ali no subjetivo para você lembrar depois. O objetivo, não, são só dados concretos, então resultados de exames laboratoriais, resultados ali do exame físico também. Na avaliação, você vai colocar a lista de problemas. E aí tá uma pegadinha, gente. Ele não é para colocar, não é, gravem isso, problema interrogado. Então, por exemplo, hipertensão, né, interrogado, não cabe dentro do SOAP. A gente pode colocar a elevação da pressão arterial, né, que você vai investigar. Por quê? Porque ele considera assim, que de repente hoje eu atendi essa paciente. Daqui a uma semana ela veio com a Vanessa. Por um acaso, né, sei lá, eu não estava na OBS. Aí a Vanessa olhou e falou assim, poxa, a Giane está questionando se ele tem uma enxaqueca. Mas não é uma enxaqueca, mas ela não sabe que na verdade estava vendo só uma cefaleia e de repente ela volta para ver outras coisas. Ela descartou a minha enxaqueca e ali morreu. Ou uma dor abdominal que eu deixei já interrogado, por exemplo, como uma síndrome dispéptica, uma dispepsia funcional, dela foi, viu a endoscopia, enfim. E aí não continuou com a mesma coisa. Então, a gente, em vez de colocar qual é o problema, né, como mais um CID e interrogar, é melhor a gente deixar um pouquinho mais amplo, tá? Como sintomas. E cabe também situações que não são apenas doenças. E daí, no plano, a gente vai poder colocar plano diagnóstico, plano terapêutico, um plano de acompanhamento, um plano educativo, tudo isso entra. Em 2021, o INEP fez essa questão gigantona aqui, que eu também não vou ter como, não vai dar tempo de fazer com vocês agora, com o método SOAP. Depois vocês deem uma olhadinha, então lembrem que bem no finalzinho da live, né, nos últimos slides, tinha essa questão, tá? Que basicamente vai apresentar, assim, um caso desse homem, né, de 33 anos, com uma queixa de cefaleia, e aí ele vai perguntar para a gente, ó, fazer um registro, é bem grande, mas acaba sendo um treinamento bem bacana sobre o SOAP, tá? E aqui no gabarito eu anotei para vocês o que eles estavam pontuando, que a gente colocasse pelo menos 4 itens do subjetivo, 2 itens do objetivo, 1 item da análise e acrescentasse pelo menos mais 2 itens do P. Então depois vocês dão uma olhadinha aqui no SOAP, mas o principal é isso que eu falei para vocês, né? Lembrar que no subjetivo é o que ele falou. Então, vocês vão dando uma batidinha de olho aí enquanto eu tô falando, observem que não é nada muito técnico, né? João fala que está com problemas em casa, tá vendo? No objetivo, então, os sinais vitais, ou até mesmo eu poderia responder que era o exame físico sem alteração. No análise, né, na avaliação ou análise, quais são as principais hipóteses diagnósticas. Neste caso aqui, o médico já tinha colocado, tá? Como migrânia, ou ele escreve lá como cefaleia atencional, tudo mais, e aí vocês poderiam colocar. Mas todos esses outros pontos aqui, esse segundo tópico aqui gigante, são as opções que eles deram no gabarito de outras respostas para avaliação. E por fim,
Tudo isso aqui é de plano. Tinha tanta opção de você colocar algumas coisas do plano que o médico fez, como, né, da gente acabar acrescentando, tá? Então aqui vocês deem uma olhadinha depois. E aí, gente, a última dica que eu quero dar para vocês aqui hoje é para a prova em geral. Comece a fazer a prova pela parte que você tem mais facilidade. Então, uma dica que eu faço para mim quando eu faço prova. Tá? Às vezes a gente começa a fazer e fala, ai meu Deus, tá difícil, tá difícil. Dá uma travada, para numa questão. Então, dá uma folhada e acha aquela questão que você meio que sabe de cor, sabe? Que você olha assim, ah, isso aqui é a longitudinalidade que eles estavam querendo saber, isso aqui é PS, estou sabendo. Responde aquela ali que normalmente já dá aquela baixada na adrenalina. Tá, porque vocês sabem, vocês estudaram, vocês estão vendo aqui o tanto que vocês acertaram aqui. O Carlos até me lembrou um negócio que até eu já estou confundindo, certo? Então comece pelo que você mais sabe. Interpreta, gente, interpreta a questão. Leia com carinho. Isso vale para mim, isso vale para a Geo aí que já vai começar. Não brigue com a prova. Eu falei cardio foi de ontem, provei, né? Leu a questão e fala assim, mas isso não tem resposta certa, essa banca tá muito ruim. Não briga, não é a hora. A prova é tua amiga, a prova vai te ajudar a revalidar o seu diploma. Tenta pensar o que deve ter pensado a pessoa que fez aquela questão, tá? E normalmente as provas do INEP, eles pedem para que seja justificado cada alternativa com o material do Ministério da Saúde, com alguma referência. Então não dá para fugir muita coisa. O outro ponto é sinta o seu subconsciente. Então, às vezes a gente fala assim, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que essa alternativa tá certa. Essa não é uma dica infalível, mas na hora do desespero ela ajuda. Já tive vários momentos na vida em que meu subconsciente sabia mais do que eu. E perceba o seu cansaço. Então, às vezes na prova, ainda mais a prova do INEP, que é muito longa, a gente fica exausto e parece que não consegue mais raciocinar. Notou o seu cansaço? Levanta um pouco, vai no banheiro, faz xixi. Às vezes, esses poucos minutos que a gente perde para dar uma recuperada, eles são ganhos na nossa agilidade de fazer a prova, tá? Então, lembrem disso, certo? Vanessa, sim, a avaliação seria praticamente a hipótese diagnóstica. E a última motivação aqui que eu queria dar para vocês, essa foto parece que não é motivacional, mas ela é pelo seguinte, é tipo quando a gente está treinando, e aí você faz aquela carguinha a mais que o teu professor te ajuda, você dá aquela puxada, faz aquela flexão a mais que você não conseguia, dá aquele esforcinho a mais, dali a uma semana você já está um pouquinho mais forte. Então é isso, gente, a gente está a poucos dias da prova, parece que a gente já não aguenta mais, mas é o esforço mental de vocês hoje aqui na live, é o esforço de estudar um pouquinho mais, que vai te deixar um pouquinho mais resistente, chega lá no dia da prova, tá mais preparado, tá? Então não desiste, cada coisa que a gente alcança um pouquinho